A energia nuclear, também conhecida como energia atômica, é a energia produzida a partir da fissão do núcleo de um átomo, que libera uma grande quantidade de calor, suficiente para produzir energia considerada limpa e renovável. Esta é a energia produzida nas indústrias nucleares, que utilizam urânio enriquecido 237 e outros elementos, como combustível para a geração de energia. O princípio de funcionamento das indústrias e, por consequência, o que gera energia nuclear é a utilização do calor para gerar eletricidade. Este calor é produzido pelo processo de fissão nuclear, no qual o núcleo do átomo se divide em duas partes, provocando assim a liberação de uma grande quantidade de energia. Esta reação nuclear utiliza principalmente átomos de urânio, um recurso mineral não renovável encontrado na natureza, que também é utilizado na produção de material radioativo para uso na medicina. Além do uso para fins pacíficos, o urânio pode também ser utilizado na produção de armamentos, como a bomba atômica. Entretanto, ela também pode ser utilizada na produção de armas nucleares, por meio de uma reação descontrolada onde as fissões ocorrem muito rapidamente. Dentre os países que utilizam a energia nuclear estão a França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Espanha, China, Rússia, Coreia do Norte, Paquistão, Índia e entre outros. Energia nuclear no Brasil. No Brasil, temos 2 usinas nucleares em atividade e uma em construção, ambas localizadas na praia de Itaorna, em Angra dos Reis. As 3 usinas, conhecidas como Angra 1, 2 e 3, fazem parte da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, que é resultado do Programa Nuclear Brasileiro. As usinas em atividades têm potência total de 2.007 MHz. E com a Angra 3, que tem a operação prevista para 2019, este número chegará a 3.357 MHz. As usinas nucleares no Brasil podem crescer e possuem potencial para isso, visto que o país está em 7º lugar quanto às reservas de urânio. Existem projetos em andamento de 2 novas unidades no território nordestino. Mesmo assim, as usinas hidrelétricas ainda mediam um cenário de energia elétrica no país. Por ser uma fonte de energia altamente concentrada e de elevado rendimento, diversos países utilizam a energia nuclear como opção energética. As usinas nucleares já respondem por 16% da energia elétrica produzida no mundo. Mais de 90% das usinas nucleares estão concentradas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia. O governo russo inaugurou em abril de 2018 a primeira usina nuclear flutuante do mundo, localizada no Mar Ártico. Em alguns países como Suécia, Finlândia e Bélgica, a energia nuclear já representa mais de 40% do total de eletricidade produzida. A Coreia do Sul, China, Índia, Argentina e México também possuem usinas nucleares. O Brasil possui usinas nucleares no litoral do estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2. A construção da usina nuclear Angra 3, que estava paralisada desde 1986, teve sua licença ambiental aprovada em julho de 2008. As desvantagens da energia nuclear podem ser: os acidentes em usinas nucleares são de altíssimo perigo para as pessoas que residem próximas a elas. Nesses acidentes, é elevado o risco de contaminação das pessoas, solo, água e animais. Uma vez contaminadas por radioatividade, essas pessoas podem morrer ou desenvolver câncer de diversos tipos. A contaminação ao meio ambiente também é problemática, pois pode levar centenas de anos para que ocorra a total descontaminação do local
do acidente e imediações afetadas. Geração de grande quantidade de lixo nuclear que demanda altos investimentos e processos de segurança para sua armazenagem. Vale lembrar que o lixo atômico não pode ser descartado na natureza, mas sim tratado e armazenado com rígidos padrões de segurança. O custo de implantação de uma usina nuclear é muito elevado, pois a tecnologia empregada e a mão de obra especializada encarecem muito o processo. Outra desvantagem é de ordem psicológica. Muitas pessoas que vivem em áreas próximas a usinas nucleares convivem diariamente com medo de um acidente nuclear. Nas usinas próximas ao oceano, a água utilizada no resfriamento dos reatores é lançada no mar. Como essas águas são aquecidas, este fator pode gerar problemas nos ecossistemas litorâneos da região. A energia nuclear tem muitos benefícios também. Dentre eles, não libera gases estufa, exigência de pequena área para a construção da usina, grande disponibilidade do combustível, pequeno risco no transporte do combustível, pequena quantidade de resíduos e independência de fatores climáticos, ventos e chuvas. Curiosidades da energia nuclear. O lixo nuclear leva de 50 a 100 anos para perder totalmente sua radiação. O primeiro fenômeno nuclear ocorreu em 1896, descoberto pelo pesquisador Henry na emissão de radioatividade pelo urânio. Essa energia é uma das mais limpas. A usina Chernobyl ainda está emitindo radiações, mesmo 30 anos depois do fatídico acidente. Isso pode gerar um colapso na estrutura e causar ainda mais emissões radioativas. A maior quantidade de radiação especial recebida pela Terra foi em 24 de dezembro de 2004, por causa de uma estrela de nêutrons a 50 mil anos-luz de distância. It shows it's about 740 microamp per hour, which is about 40 times higher than natural level. То есть создали видимость локализации аварии, хотя авария по сути не локализована, авария по сути не ликвидирована, и мы просто перешли в перманентную катастрофу, в состояние перманентной катастрофы, которая все больше и больше задевает.
Assim como tudo de bom tem algo ruim, da mesma forma acontece com a energia nuclear, e aconteceu através de tragédias. Chernobyl, no ano de 1986, ao lado de Pripyat, na Ucrânia. Uma catástrofe nuclear aconteceu. O reator 4 da usina se aqueceu demais, pelo fato da produção ter se elevado em muito tempo. Em 3 segundos a produção passou de 3.000 megawatts. E bum! O reator estava completamente exposto ao ar livre. Urânio 235 no ar e grafite derretido ao redor da área industrial. A população soviética, primeiramente, achou que era só uma explosão comum e que nada ia ser gerado. Porém, eles não faziam a mínima noção que a radiação composta lá ia cobrir toda a cidade e também atingir parte da Alemanha, Rússia e outros países da Europa. Os bombeiros e as forças civis chegaram no local e somente apagaram o incêndio. Não faziam a mínima ideia de que a radiação era enorme. O comunismo entrou em ação. Valery Legazov, acionado no caso, juntamente a cientistas, alertaram todos e todas da cidade. Depois de muita luta, ele entrou em comando e começou a jogar areia e chumbo no reator, para que parte da radiação fosse contida. Depois de um tempo, fizeram um sarcófago improvisado e evacuaram toda a cidade, sem deixar sequer uma pessoa. Graças aos cientistas, parte da radiação foi estancada e impediu da radiação chegar a toda a Europa e Ásia. Por essas pessoas, essa terrível tragédia não atingiu grande parte do Ocidente. Depois dessa tragédia, que teria mais de 1 hora para ser contada, chegou o julgamento, para ver quem seria o criminoso e responsável pela catástrofe. Na hora de Legazov falar, ele expôs o governo soviético e apontou os erros presentes no planejamento das indústrias nucleares. Depois do julgamento, que não teve fim, Legazov foi acusado e, de qualquer forma, ia ser preso. Porém, ele optou por ter uma vida interna em sua residência. 5 anos depois da tragédia, ele se suicidou e todo mundo parou para pensar em seus pensamentos científicos e nos erros presentes nos planejamentos. Logo, o governo, correndo tal risco, começaram a trabalhar mais fortemente e fizeram manutenções nas indústrias. Devido a uma pessoa, metade do mundo não estaria morto na década de 80 ou de 90. Mantenha calma, pois não foi só uma tragédia. Também houve a de Fukushima, no Japão. Os trabalhadores locais calcularam o nível da água, pois havia um rio ao lado da indústria nuclear. Porém, os cálculos foram irregulares e a água atingiu a indústria. Logo, a água inundou por completo e a radiação penetrou no solo. Logo ela foi evacuada e depois de alguns anos começaram a trabalhar para a manutenção. Atualmente, o governo japonês tenta voltar a trabalhar em Fukushima, depois de 7 anos depois da tragédia. Espere, porque ainda não acabou. Sabia que já houve um acidente nuclear aqui no Brasil? Sim, isso mesmo que você ouviu. De grau 3, sendo o máximo 7. Com o nome Césio 137, em Goiás, no lixão havia aparelhos de raio-x abandonados. Porém, os despejadores colocaram no local errado. Os trabalhadores local, não sabendo do problema, seguraram o objeto nas mãos e os despejaram. Porém, radiação foi despejada no chão e logo durante partes da cidade. Os moradores tiveram contato com o líquido e tiveram deformidades, além de mais de centenas de vítimas. Depois de pouco período de tempo, a radiação foi completamente contida e hoje moradores vivenciam no local. Apesar de catástrofes terríveis terem acontecido no mundo, a energia nuclear continua operando, sendo 33 países, 450 reatores e 50 em construção, equivalente a 13% da energia total mundial. Por fim, a energia nuclear é um meio benéfico de produção, sendo pouco poluente e possuindo outros tipos de qualidades. Também, catástrofes aconteceram pelo fato do mau uso. Todavia, caso usada de forma normal, a energia nuclear é sim uma boa forma de produção de energia elétrica e normal e uma das melhores. Energia nuclear não é sinônimo de Chernobyl ou até mesmo de perigo. Não há necessidade de ficarmos amedrontados por causa das terríveis tragédias que já ocorreram. A maioria delas foi por erro de mau uso.
É bom descartarmos esse medo e começarmos a pensar nas qualidades e nos benefícios que essa forma de produção de energia nos propõe. Apesar dos altos riscos no passado, as indústrias vêm passando por melhorias e estão cada vez mais bem melhor equipadas e oferecem baixos riscos.